Olá, bom dia, 10 em ponto, horário de Brasília. Vai começando aqui pela PAN, mais uma edição do nossa revista radiofônica. Vem com a gente. Até às 11h30 a gente segue com informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso condensado no nosso papo dessa quarta-feira, dia 11 de outubro de 2017. Sejam bem-vindos. Primeira dama do tráfico. Mulher do traficante nem é presa no Rio de Janeiro. Danúbia Rangel estava foragida havia 1 ano e meio. Predador do cinema. Mulher do todo-poderoso produtor de Hollywood anuncia divórcio. Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow dizem estar entre as vítimas de Harvey Weinstein, acusado de abuso sexual. Revelação da música pop. Você precisa conhecer a nossa convidada de hoje, a cantora Isa. Não perde, porque o papo começa daqui a pouco no Morning. Sob a influência de artistas internacionais, mas sem abrir mão das raízes cariocas, ela tem chamado a atenção tanto pela sonoridade quanto pelas mensagens do seu repertório. Olha só, se você ainda não conhece, não ouviu nada do trabalho da Isa, a gente vai te deixar atualizado daqui a pouquinho aqui no Morning Show. Fique com a gente. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar. Tudo bem? Tudo ótimo. Temos uma hash para chamar de nossa? Olha, a gente tem uma hashtag muito maravilhosa. Eu acho que hoje a gente vai descobrir muita coisa em hashtag Teoria da Conspiração. Teoria da Conspiração? Você sabe que é que inspirou o nosso departamento estruturado de hashtags avançadas, né? Uma das minhas teorias queridas, assim, que eu venho estudando há muito tempo e eu, enfim, acredito um pouco nisso, de que Jay-Z e Beyoncé são os líderes dos Illuminatis, né? Você sabe que existe esse pessoal, os Illuminatis, estão aí preparando a nova ordem, né? Usando símbolos Illuminatis, né? Tatuagens Illuminatis. E eles estão por aí, entre celebridades, líderes políticos. Já disseram que Obama poderia ser um Illuminati. Você é integrante da seita, então. E muitas vezes as pessoas da seita ajudam os outros a vencer. E por isso são tão bem-sucedidos, Edgar. Esses Illuminatis. É mesmo? E eu acredito um pouco nisso. Se você assistir alguns clipes da Beyoncé, se você for ver, por exemplo, o que ela fez no final daquela apresentação do Super Bowl. O quê? Símbolo Illuminati. Vai reparando nisso, porque essa teoria, eu não acho que é só conspiratória, eu acho que é verdadeira. E é por isso que hoje, nessa hashtag Teoria da Conspiração, eu quero denúncias nesse Twitter. Tem gente aqui já participando com coisas que eu nunca me perguntei, né? Por exemplo? Coisas interessantes como, por exemplo, será que a Sandra Nemberg já foi a Sandra Passarinho antes da Sandra Passarinho virar repórter? Fica a dúvida. Fica a dúvida. E que passou por um momento sendo Sandra de Sá? Pois é. Olha uma outra teoria da conspiração que ficou muito famosa. As figurinhas de tatuagem que vinham nos chicletes tinham, na verdade, drogas pra viciar as crianças naquela marca específica. Olha, a tatuzinha aquela que a gente põe no pulso, Plock. assim, põe no pulso, né? Vai saber. Então eu quero hashtag Teoria da Conspiração, a sua teoria. Aquilo que você fica pensando e que pode ser verdade. Eu acho que aqui a gente tem um especialista, que é o Tonholi. Eu não sei se é séria essa tua parada aí, mas que já poderia ser a líder de uma seita. Você poderia, porque do jeito que você falou, Paulinha... Deu uma assustada, né? Deu uma assustada. Eu falo com convicção. Tem um poder de convencimento forte. Você sabe que esse negócio de seita dá dinheiro, né, Edgar? O povo gosta de uma conspiração, né, Paulinha? Então eu falei... Porra! Eu vou pedir aqui pros ouvintes pelo WhatsApp também interagirem com a gente, pelo 11-931-7009, mandando mensagens em áudio ou em vídeo, contando pra gente qual é a teoria da conspiração preferida, né? Deles, dos nossos ouvintes. Mande pra gente, a mais maluca tá valendo, a mais crível, aquela que você bota uma fé mesmo que, né, é verdade, ou então a mais recente que apareceu na tua vida aí, que você ficou sabendo. Conta pra gente. Teorias da conspiração, queremos saber pelo WhatsApp 11-931-7009. A propósito, meus amigos, temos aqui um especialista em teorias da conspiração. Tonholi, tem alguma aí que é tida como conspiratória?
Alguma teoria que é tida como conspiratória, mas que é a mais pura verdade, Tonholi? Sim, tem duas que eu gosto muito de física, né? Então eu vou separar duas do mundo da física. Mas antes eu queria falar uma frase do meu escritor predileto, o argentino Jorge Luis Borges, que ele diz o seguinte: não existe acaso, nós que desconhecemos o princípio da causalidade, ou seja, há uma causa maior, motriz intrincada, que move a vida. E é por isso que eu separei aqui de memória 2 casos bem interessantes de teoria da conspiração e que tem amparo na dita realidade. A primeira é de um físico, Brandon Carter, que entrou na British Royal Society em 81. Em 74, ele fez uma teoria legal pra caramba. Ele pega 10 medidas, tipo pressão sobre a Terra, pressão atmosférica, papapá. Ele pega 10 medidas e fala o seguinte: temperatura do mar. Se você tivesse uma mudança de 1 milímetro numa dessas medidas, a vida na Terra não poderia ser possível. Portanto, adeus a partir de 10 medidas que ele analisa. Bem bonitinha. Interessante, a segunda também é intrigante, no mínimo. Eu gostei. Gostou, Casão? Confuso, mas gostei. É uma teoria deífica também, que é o cara que foi escolhido para chefiar o projeto Genoma Humano, o australiano Francis Collins. Imagine, o cara chefiou o projeto Genoma, e aí ele fez um livro chamado A Linguagem de Deus, em que ele fala o seguinte: tem nos cromossomos uns negócios chamados, eu vou explicar de uma maneira bem sintética, elementos repetitivos antigos, que são imperfeições no cromossomo. Aí ele analisa, o pai do genoma, hein? Pai do maior projeto científico da biologia. Tô gostando, tá? Ele fala que esses erros, esses elementos repetitivos antigos que são erros na cadeia dos cromossomos, o mesmo erro aparece, por exemplo, no cromossomo de um ser humano e no cromossomo de um rato, no mesmo lugar. Da onde ele deduz? Por que foi cometido erro na cadeia de cromossomos no mesmo lugar de seres tão dessemelhantes quanto o ser humano e o rato? Porque a mesma matriz criou os dois e errou no mesmo lugar. Portanto, essa matriz é Deus. Olha só, hein? Caramba, hein? Paulinho regalou um zoião aí. Muito louco tudo isso. Hein, Casão? Razão. 11h30 a gente fica por aqui. Depois você me explica melhor, velho. Olha aqui, no mais você pode acompanhar o Morning Show por imagens, além de ouvir pelo rádio, você pode acompanhar a gente pelo aplicativo da Jovem Pan, é só baixar que você tem toda a programação da Rede Jovem Pan, também pelo nosso portal, que é jovempanfm.com.br, também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp, pelo Instagram, pelo Facebook, nós temos um perfil lá, vai pra lá que tem conteúdo extra. Se gostar, deixa o seu joinha que a gente fica feliz, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados com a gente aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só abrindo as portas dessa quarta-feira. O Superior Tribunal de Justiça julgou ontem o primeiro caso de sexting, que é a prática de divulgar na internet e WhatsApp conteúdo erótico ou sensual envolvendo terceiros. Carol Ercolim, quais são os detalhes desse caso aí que chegou no STJ, hein? Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Pois é, a Corte estabeleceu um pagamento de uma indenização pesada de R$121 mil. Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, outros casos já foram responsabilizados provedores, sites de buscas. Mas o que é interessante dessa vez é que, de fato, os autores das imagens foram condenados, né? Quem tirou a foto, quem espalhou isso, chegou ali, vai ser pressionado e vai ser condenado, portanto, para pagar. Tudo isso começou numa festa de alunos da FGV, festa fantasia, todo mundo naquele pique de brincadeira. Tinha um quartinho lá, o Cantinho do Amor, em que quem quisesse entrava lá para fazer o que quisesse. Mas era um quarto reservado e, portanto, ninguém tinha o direito de tirar fotos de quem entrasse lá e fizesse o que fizesse. Aí essas fotos foram vazadas e o caso tomou grandes proporções.
quem foi a vítima disse que, enfim, teve muitos problemas. E a gente tem aí, ao longo dos últimos anos, relatos de pessoas que entraram em depressão, muitas se suicidaram, né? Imagina isso em cidade pequena, a repercussão que isso dá. E isso fica sempre patinando. Então, dessa vez, pelo menos abre um precedente bom aqui no Brasil para que essas pessoas sejam, de fato, punidas com uma multa pesada, 121 mil. Ao mesmo tempo, dá para fazer um paralelo do que acontece nos Estados Unidos. A justiça americana, recentemente, no mês passado, condenou o ex-deputado federal por Nova York, o Anthony Weiner, a pagar, aliás, a pagar não, né? Ficar preso quase 2 anos por ter enviado aquele conteúdo sexual a uma menor. E aí, menor de 15 anos, ele tentou uma indicação à Prefeitura de Nova York, mas ele se declarou culpado, vai ter que ficar 2 anos preso. E a questão é que isso, claro, lá é uma coisa muito mais hermética, muito mais punitiva e impede que essas coisas sejam mais banalizadas. Aqui no Brasil, o cara vai pagar multa. E como são pessoas, vários alunos que publicaram isso e espalharam essas fotos, FGV, né? A gente sabe que o público ali tem grana, talvez não pegue tanto. Olha, é um caminho que se abre para cada vez mais as pessoas que se utilizam dessas mídias e desses tipos de protocolo e comportamento a saberem que a lei está ali, no calcanhar deles, e eles são passíveis de punição, assim como outras pessoas que cometem outros crimes, não é? Exato. Pelo menos dessa vez, acho que dá pra... A mão foi mais pesada na punição, né? Aquela série 13 Reasons Why, que foi bastante polêmica porque culmina com o suicídio da protagonista. Toda a história de bullying dela começa com uma imagem fotografada por um menino que ela estava saindo. Bem lembrado. Enfim, ela tá descendo num escorregador e aí ele consegue fazer uma imagem dela ali com a calcinha aparecendo, e é essa imagem que vai para a escola inteira e que inicia aí os problemas de bullying, enfim, e que no caso da série culminam com o suicídio da Hannah Baker. Ok. Vamos lá, vamos a Brasília. O relator da segunda denúncia contra Michel Temer poupou o presidente da República e fez duras críticas à Procuradoria-Geral, à Polícia Federal e ao Judiciário. Vejam vocês. José Maria Trindade, que o deputado Bonifácio de Andrada recomendaria à Câmara barrar a denúncia. Bom, pelo que conversamos aqui diariamente, ninguém tinha dúvida. O que talvez possa ter causado agora a surpresa é esse ataque aí à Lava Jato e às forças da Polícia Federal, por exemplo. Bom dia para você aí na capital federal do poder. O Planalto Central do país pegando fogo literalmente. O calor aqui está mandando ver. Olha, é aquela história do filme de faroeste, né? Todo mundo sabe que o mocinho, enfrentando um número grande de bandidos, vai vencer no final, e todo mundo assiste o filme para saber exatamente como ele vai fazer isso. Então era essa a história. Só que Bonifácio de Andrada, ele surpreendeu o plenário da Comissão de Constituição e Justiça pela cor da tinta, pegou pesado aí contra o Judiciário, contra o Ministério Público, atacou a todos os adversários do presidente Michel Temer e defendeu o presidente. Está sendo chamado lá internamente no Palácio de o nosso relator. O presidente da Câmara até ficou surpreso, né? E disse que não era para ser tão pesado assim, mas foi. É uma situação tão complicada porque esses representantes da política antiga ficaram como despercebidos aqui no Congresso Nacional, viu, Edgar? Ontem eu vi deputados dizendo de onde saiu esse moço. Quer dizer, ele estava o tempo inteiro na Câmara e pessoas como ele, Paulo Maluf, se perderam ali pelos cantinhos do plenário. Aqui, muitos parlamentares se perdem. Alguns caem para o baixo clero e alguns para o subterrâneo, para depois atingir o baixo clero e com a possibilidade de subir para o alto clero. Foi o dia do alto clero do Bonifácio de Andrada. Olha, o relatório dele foi uma coisa diferente de tudo que a gente já viu até agora, porque antes as pessoas faziam, os deputados, né, faziam de uma forma envergonhada, usando termos jurídicos mais atuais, e ele não. Foi logo dizendo que é um sistema policialesco, esse adotado pelo Ministério Público, e dizendo, inclusive, que a Constituição de 88 colocou o Ministério Público até acima dos juízes, ou seja, do próprio Judiciário. Música
para os ouvidos do presidente Michel Temer. Olha, Edgar, devo antecipar aqui que ficou mais fácil, foi um empurrãozinho bom, mas o presidente não se descuidou, não, ele não tem tempo para ser descuidado. E no momento em que era lido esse relatório, no Palácio do Planalto, ele recebia um monte de deputados, 24 deputados de uma só vez, e naturalmente pedindo votos contra a abertura do processo. Falando em música para os ouvidos do presidente, me lembrei de Fora da Ordem do Mano Caetano. Aí alguma coisa tá fora da ordem, né? Ô, Tonholi, dá pra gente dizer que como representante do povo brasileiro, o Andrada é um bom advogado do presidente Temer? Eu não esperava nada dele pelo passado dele. Começou como deputado em 54 pela UDN, fez parte, ele se negou a votar pelo Diretas Já, fez parte do Centrão, aquele grupo da Constituição de 88 que ia contra direitos trabalhistas naquela carta, é amigo pessoal do Aécio, é amigo pessoal do deputado Paulo Abiakel, que acabou rechaçando o deputado Sérgio Sveiter, que pediu a condenação do Temer. Então, eu só me remete a uma coisa, Zé Maria Trindade, uma coisa histórica que eu acho que é um remédio para a República. Vocês sabem que o antepassado famoso, o José Bonifácio de Andrada, que foi o patrono da nossa independência e que é o tataravô do deputado Bonifácio de Andrada, ele foi um colecionador de pedras muito famoso. E ele ficou muito famoso no mundo por ter descoberto 4 minerais novos. Um deles chama petalita. Sabe para que serviu a petalita? A petalita serviu para a descoberta do lítio, que é o mais poderoso antidepressivo. Ah, sim. Portanto... Petalita? Petalita. Eu achei que era das baterias dos celulares. Pensei que era a pedra fundamental do PT. Então, assim, eu queria pedir pro Bonifácio de Andrada que me desse um pouco de lítio, depois de ver o comportamento dele. Me dê a substância que o seu tataravô descobriu para o mundo. Olha, eu fiquei com a impressão no gabinete dele de ter voltado ao passado. Ele teria saído de um compêndio. Acho que ninguém mais sabe que diabo é compêndio, mas era um livro que se estudava. Era um livro que tinha tudo. A impressão de que ele saiu de um compêndio e olhando ali a foto do pai dele em cima da mesa dele, aquele senhor com ar sério ali, meu Deus do céu. Mas realmente, eu não faço aqui nenhum contra os velhos, não é o velho de idade, né? São os velhos e fechados de ideia. Esses é que acabam atrapalhando o mundo. São os fracos de cabeça, os pobres de espírito. Alguns novos que Tanto porque você não é nenhum mocinho mais, né, Trindade? Eu sou, viu? Ô, Trindade, vamos falar de um outro assunto. O STF tem julgamento aí, né, previsto para decidir se o Congresso pode rever essas medidas aí contra os parlamentares. Como é que é isso? Explica pra gente. Pois é um julgamento tão importante que houve a antecipação. Geralmente a sessão é à tarde e começou agora, já começou. O relator, o ministro Edson Fachin, está lendo o parecer dele e é um julgamento sobre o afastamento de mandato parlamentar. Enquanto o afastamento era contra Eduardo Cunha, todo mundo concordava. Mas agora o afastamento foi para um senador da República, Aécio Neves, aí disseram, peraí, tem alguma coisa errada. 2 pareceres, um da Procuradoria do Senado e outro da Advocacia Geral da União, indicam que o Supremo não pode afastar o mandato adquirido nas urnas, né, um mandato popular. E só quem tem mandato é que pode afastar ou cassar mandato parlamentar. Este é o raciocínio. A tendência ali é de uma divisão no plenário do Supremo, ficando ali 5-5, e a presidente, ministra Carmen Lúcia, vai desempatar e dizer, afinal, o Supremo pode afastar um senador ou um deputado e, em caso de afastamento, se os plenários da Câmara e Senado, em caso de Câmara e deputado, né, se pode analisar como no caso de prisão. E também os deputados e senadores defendem que o Supremo não pode mandar prender parlamentares a não ser em flagrante delito e crime inafiançável. Então, é isso que será decidido hoje no Supremo. Trindade, vamos aproveitar aqui, vamos ver umas imagens agora, nesse momento, ouvir também o que está acontecendo agora no plenário. Solta pra gente, Bruno, por favor. Como lembra o professor Paulo
Estamos sem o áudio, Bruno. Aí. Boa. Não visa, portanto, preservar a pessoa do parlamentar, mas visa preservar o parlamento como instituição, a representação popular e a sua legítima e o seu absoluto funcionamento. Excelências, termino efetivamente dizendo o seguinte: a norma da Constituição de 69 previa um conceito genérico da preservação e contra a perturbação da ordem pública. Negar a interpretação conforme dos artigos 302 e 319, com todo respeito, seria dizer que o Constituinte de 88 errou e que certos estavam aqueles que outorgaram a Carta de 1969. Muito obrigado. Aí. Bom dia a todos. Vossa Excelência. A ministra Carmen Lúcia agora, né, presidindo ali a sessão que acontece no STF, Trindade. É a famosa sustentação oral do Supremo Tribunal Federal. É quando os advogados, né, de defesa, no caso aí, os que defenderam o ex-presidente e agora preso Eduardo Cunha, né? Porque esta ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, foi apresentada no Supremo para suspender a suspensão do mandato do ex-presidente Eduardo Cunha. Isso agora que está sendo definida no plenário e que vai acabar atingindo diretamente o mandato do senador Aécio Neves, que está suspenso e retido à noite. Tá certo, Trindade. Obrigado, um abraço pra você. Zé Maria Trindade falando com a gente de Brasília. Vamos lá, girando o assunto no Morning Show. A bola vai rolar agora no programa. Sim! E não só a bola não, viu? Lágrimas vão rolar também. Ô, Vini. Oi. Escuta só essa daqui, meu camarada. Vai lá. Messi, vamos, Messi, gol, te amo, genio, Bem louco, hein? É o Galvão argentino. Illuminati, tenho certeza. Illuminati. Lágrimas de fútbol, Messi, gol. Gritalo comigo. Cara, você... É divertido, né? Brincação, né? Brincadeira. Você Tá parindo o Collor ali, meu. Você imagina? Você até para de olhar, sei lá, é do rádio ou da TV essa narração? Deve ser do rádio, né? Da televisão Da TV mesmo? É da TV? É o Galvão argentino? É o Galvão argentino. Bom, o fato é que três gols do craque Messi. A Argentina venceu ontem o Equador em Quito. Isso. E finalmente ali se classificou para a Copa do Mundo. Foi uma trajetória dramática, assim como o ritmo mais popular em terras argentinas, que é o tango, né, Vini? Exato. O drama é que não faltou, Foi né? um drama argentino. E eu ontem fiquei secando a Argentina como bom brasileiro, né? Por conta de toda essa rivalidade. Sério que você secou? Eu sequei porque tem a questão da galhofa, Edgar. Você acha, por exemplo, que se fosse ao contrário, eles iriam torcer pro Brasil e pra Copa? Não, eu tô falando aqui pessoalmente, a Argentina fora da Copa acho sem graça, perde um pouco a graça. Obviamente que como competição... Até porque a gente tem que ganhar deles. Exato. Seria ótimo, né? Claro, como competição, a Copa do Mundo acaba ganhando, né, com a presença da Argentina e com a presença do Messi, né, Edgar? Será que finalmente os argentinos se renderam ao Messi? Porque existe uma discussão muito forte lá na Argentina. Ele desencantou, né, com a seleção. Em torno dele, né, da atuação dele como o principal destaque aí da Argentina. Ele sofre com duras críticas, gente que acaba comparando ele, né, com o Maradona, que ele não joga o que ele joga no Barcelona, mas ontem ele foi aí a salvação da Argentina fazendo esses 3 gols contra o Equador. A Argentina tomou um gol com 1 minuto de jogo. Então foi um cenário assim desesperador, porque aí a Argentina precisava virar a partida e o Messi rapidamente conseguiu esse feito aí, classificando os hermanos para a Rússia em 2018. Para a Rússia. Eu vou fazer uma pergunta pro Tite aí. Sim. Tite, eu não sei, você pensa como eu, Tite? Você acha que a Argentina fora da Copa é ruim? Porque a gente tem que ganhar dos caras, tem que passar por uma Copa passando pela Argentina também? Você ficou triste, Tite? Com todo respeito, a Argentina precisa estar na Copa. Os melhores precisam estar na Copa. Aí, velho. Escuta essa, ó. Olha o garganta aí. Aí o segundo gol da seleção contra o Chile, que ficou fora da Copa, Edgar, o Chile. É triste também, né? Olha só, o Chile entrou nessa última rodada na terceira colocação, se classificam 5. O quinto vai para a repescagem, que é o Peru.
quer dizer, o Peru quase entrou direto, né, para a Copa do Mundo, mas ficou fora. Então se classificaram Brasil, Argentina, Uruguai e Colômbia, que você tá dando risada. O Peru quase entrou direto. Isso é sexting. Agora, outra coisa. O Peru ficou pra repescagem, não ficou? A repescagem vai pegar Nova Zelândia. O Peru vai pegar? O Peru vai pegar, o Togui. Agora, o Chile também foi campeão da Copa América, né, Edgar? E fica fora aí de uma Copa do Mundo. Outra curiosidade da partida da Argentina, e eles são realmente muito patriotas quando o assunto é seleção, é que ontem, lá no Estádio Único de La Plata, estava acontecendo o show do U2. E o show estava marcado para acontecer no mesmo horário da partida. O que os organizadores do show pediram para a banda irlandesa aí? Para que eles adiassem um pouco o show, para que eles só entrassem no palco depois do jogo da Argentina e no telão seria exibido ali a partida. O U2 concordou com isso, então o estádio estava lotado, abarrotado, todo mundo concentrado ali no jogo, comemoraram, né, a vitória da Argentina e depois foram ainda brindados com o show do U2. Celebraram com o show. Exato. Boa. Ou seja, poderia ser realmente um show de comemoração como foi, mas poderia ter sido uma torta de climão também, né? Você já imagina se a Argentina não vai pra Copa. Aí começa com With or Without e tudo se resolve. O clima que ia ficar. Então a seleção brasileira venceu aí com 2 gols do Gabriel Jesus e 1 do Paulinho. E olha só a moral do Thiago Ventura. Você lembra do que o Thiago Ventura veio aqui no Morning Show, Edgar? Sim. E fez a posição lá, como é que chama? A pose da quebrada. O Neymar e o Jesus comemoraram assim ontem um dos gols da seleção brasileira. Em homenagem aí, dando uma moral pro Thiago Ventura. Que é humorista. Que é humorista, Nossa. que esteve aqui no Eu sou ingênuo Morning mesmo. Show. Eu vi os meninos fazendo aquilo, achei que eles estavam emulando aquelas fotos antigas dos times, quando os jogadores que ficavam à frente agachavam, mas agachavam meio pela metade, assim. Não, Olha aí. foi a pose da quebrada outra coisa. do Thiago Ventura. Outros destaques aí, porque a Copa tá se encaminhando, tá fechando aí as 32 equipes, já temos 23 classificados. Estados Unidos ficou fora, Edgar. E uma outra Perdeu uma pena. para Trinidad e Tobago e deu a classificação para o Panamá. O jogo do Panamá ontem foi inacreditável, uma várzea, né? O primeiro gol do Panamá foi quase que o jogador empurrou com a mão a bola. E depois que o Panamá virou o jogo para cima da Costa Rica, os gandulas começaram a chutar a bola, começaram a esconder. Quase que não teve jogo durante os acréscimos. Uma várzea, mas eles garantiram a classificação. E a Holanda também, a seleção europeia aí ficando fora também isso, uma surpresa. da Copa do Mundo. É uma seleção que acabou envelhecendo, né, os seus principais jogadores e não teve uma renovação, né? Então, da Europa, a Rússia, que é a sede, né, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Polônia, Portugal, França, Islândia e Sérvia classificadas. A Itália está na repescagem. Sofre risco também a Itália de ficar fora, seria uma campeã mundial aí fora da Copa do Mundo. Na África, Egito e Nigéria. Na Ásia, Irã, Coreia do Sul, Japão e Arábia Saudita. E na CONCACAF, Costa Rica, México e Panamá. São, por enquanto, as 23 seleções classificadas aí para a Copa do Mundo da Rússia. Definição, Casão, hein? Casão, você você gostou? Então, Holanda fora, Estados Unidos fora. Não, eu não quero falar disso. Eu quero falar da Argentina. Eu pensei, eu tava fazendo as contas. Pra mim, Contas numéricas. As contas numéricas, o que o Torelli falou. Pra mim, a Argentina tinha 60% de chance de entrar e 50% de não entrar. Olha aí. De não se classificar. Não, peraí, explica melhor. 60% de chance de entrar e 50% de não entrar. Não, peraí, tá sobrando aí 10. Não Como é sei? casa. Tá sobrando 10 aí. Mas entrou ou não entrou? Entrou? Então pronto, é isso que interessa. No final, o que interessa não são os números, Da é o hora. futebol. Da hora certa aí, Casão. Peraí, 10h29, horário de Brasília. É isso? 10h29, meu, horário de Brasília. Atenção, meus amigos, meus camaradas, caros ouvintes do Morning Show, parem todas as máquinas agora, vamos prestar atenção na voz desta garota aqui. Se liga nesta voz, você que é ouvinte do Morning Show. I put a spell on you because you're mine.
You better stop doing the things you do. I tell you, I ain't lying. Uau, estamos recebendo no Morning Show a cantora americana Stephanie Simons. Ó, bem que poderia ser, bem que poderia ser a brincadeira, mas olha, seja bem-vinda. Aqui estamos recebendo a Isa com muito orgulho e prazer aqui no Morning Show. Seja bem-vinda, Isa. Muito obrigada, o orgulho é todo meu. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Bom Cara, dia. a gente ficou simplesmente encantado, assim, eu dando uma olhada geral nos seus vídeos, nas suas performances aqui no YouTube, fiquei, uau, essa música que já foi, Nina Simone, você foi fundo aí, hein, porque é uma música que já teve a voz de Nina Simone. É, muita responsabilidade, né? Não, então, essa música foi um pedido muito especial, foi pra uma novela, né? E aí eu embarquei no projeto porque achava que não sei, era uma homenagem bacana de se fazer. É uma música que é muito importante pra mim. Sou muito fã de Nina Simone. E também tive a honra de trabalhar com o Arthur Verocai, mestre. Ele fez o arranjo de cordas. Toda uma equipe incrível, então foi um projeto muito legal de fazer parte. Olha, eu brinquei aqui, né? Eu falei no início do programa, fiz essa brincadeira com você aqui. Mas é fato que você tem despontado como uma das cantoras mais promissoras dessa cena pop brasileira. A sua participação, por exemplo, no Rock in Rio não me deixa mentir. Como é que foi cantar ao lado do CeeLo Green aí? Aliás, tem até um trecho aqui pra gente ouvir daqui a pouco. Mas como é que foi a experiência? Nossa, foi muito, muito especial também, muito revigorante e muito intenso ao mesmo tempo. Eu sempre quis muito cantar no Rock in Rio, eu sempre fui muito fã do festival, sempre estive no festival na plateia. E poder estar ali em cima do palco recebendo a energia que eu adorava mandar pra galera, que eu adoro, né? Porque eu também participei do Rock in Rio pra assistir, consegui assistir o show do Nile Rodgers, de uma galera super legal. Então foi muito legal estar ali em cima do palco recebendo uma energia, sabe, enorme do pessoal que tava ali embaixo, que realmente é muito fã de música. Foi uma responsabilidade grandona, assim, eu tava nervosa mesmo. Como é que aconteceu essa costura, assim, o convite? Como é que surgiu? Então, o Zé Ricardo, que é o diretor artístico do palco, ele sempre apresenta pros artistas que ele tá trazendo opções nacionais e internacionais, coisas que ele acha que podem dar da samba, né, da bossa. Ó, Isa, a gente tá ouvindo aqui, enquanto você fala aqui, um trechinho aqui dessa performance sua no Rock in Rio, ó. Aquela energia lá em cima, né? Você sabe que eu não assisti essa apresentação até agora? Você não viu? De nervoso? Não. Você conseguiu não ver? Consegui. Minha mãe fala, você tem que assistir. Eu falo, mas menina, eu tava lá. Pra que eu vou assistir, garota? Então, o diretor artístico, ele me chamou. Ele apresentou meu nome pro CeeLo. E aí o CeeLo topou e a gente se encontrou um dia antes do show. Veja bem, a gente se cantou dia 23, só dia 22 a gente se encontrou à noite. A gente já tinha se falado antes, mas pra cantar junto mesmo, pra ver se ia dar certo, foi um dia antes do show. Mas graças a Deus deu tudo certo. Ô Isa, você prefere cantar em inglês ou em português? Eu não sei, acho que depende da vibe, assim. Eu amo cantar em inglês porque acho que é minha escola, sabe? Eu escuto R&B, jazz e blues desde muito pequena por causa dos meus pais. Mas português também, meu pai ele era percussionista de escola de samba, vários tios meus também, então eu canto desde muito nova. Acho que depende. Acho que não tem muito essa separação. Eu gosto de cantar. Tanto você chegou a fazer aula em inglês? Porque é muito natural, perfeito, natural a sua pronúncia, né? Muito obrigada. Não, eu fiz 3 períodos de cursos de inglês. Eu comecei, acho que direto no 3º período. E fui até o 6º período, mas aí a grana ficou curta lá em casa e eu tive que sair. Mas sempre gostei muito de assistir. É mais de ouvir mesmo, né? Que vai de assistir pegando. filme, de ouvir a música e ficar ali estudando com encarte. Isso me ajudou bastante. Legal. E você também faz letra, né? Isso, eu sou compositora Escreve também. E quais são os seus temas preferidos, Isa, pra quem não conhece o seu trabalho? Eu acho que são as coisas que eu vivo, assim. Eu sempre falo que ninguém pode falar melhor do que eu o que é ser uma menina negra do Rio de Janeiro, Olaria, moradora do Rio Evangelina. Porque é a minha realidade. Então eu sempre gosto de escrever sobre essas coisas. Também escrevo sobre amor, coisas que eu vivi, coisas que não deram certo, coisas que deram certo, coisas que eu gostaria que os outros ouvissem. Acho que eu não tenho muito um tema certo, sabe? Eu acho que eu escrevo sobre aquilo que tá tocando no meu coração no momento. Aliás, você falou dessa inspiração com a Nina Simone e também desse paralelo que você faz, e pelo menos eu fiz, né? Que ela é uma cantora que começou também na igreja, você também deve ter cantado na igreja, você frequentou ali.
Quais outras... Bom, o empoderamento da mulher negra na música, eu não sei se... Ela teve algumas portas fechadas. Você também teve no começo da carreira por conta disso? Então, eu cantei na igreja, assim, né? Sou católica e cantava todos os domingos. Foi assim que eu comecei a cantar, foi assim que eu cantei pela primeira vez na vida para outras pessoas, levando a sério, né? Então acho que foi uma escola muito bacana. E é legal saber que tem várias outras artistas que começaram desse jeito também, né? Eu falo muito sobre empoderamento feminino, sim, e por incrível que pareça, assim, eu acho que as coisas estão acontecendo do jeitinho que eu planejei. Digo incrível porque são muitas as barreiras. A gente sabe como o meio da comunicação e musical, como a maioria dos meios é muito masculina, em sua maioria. Então, como é difícil a gente estar ali todo dia tendo que provar que a gente é bom pra caramba o tempo inteiro, sabe? Como se isso fosse necessário, sabe? Então, não foram obstáculos. Nada me impediu de fazer o que eu tô fazendo agora. Mas é sempre um desafio, né? É sempre um trabalho que a gente tem que fazer. Pois nos anos 60, 50, tinha uma parcela expressiva de músicos do Rio de Janeiro que não gostavam de tudo que se referisse a inglês. Por exemplo, falavam mal do Dick Farney, porque o nome dele era Dick Farney. Falavam do Tom Jobim, porque era nome de Tom. Teve até a passeata contra a guitarra elétrica. Johnny Alf, né? Verdade. Pelo Chico Buarque. Você encontra alguma barreira por morar no Rio e cantar em inglês? Não. Até porque eu canto em português também, sabe? Eu acho que quando as pessoas me ouvem cantando em inglês, eu acho que elas entendem que faz sentido por causa de tudo aquilo que eu vivi. Eu trago isso na minha música, sabe? Então, acho que não fica parecendo uma apropriação, acho que não fica parecendo, sei lá, uma wannabe da vida. Acho que as pessoas entendem que isso faz parte da minha vida. Então, eu acho que outras pessoas, talvez, que cantem em outros ritmos, podem sim tá sentindo isso nesse momento, por exemplo, como os cantores de funk hoje em dia. Assim, eu acho que ainda tem um movimento muito grande a ser feito para que esse ritmo seja reconhecido como ele deve ser reconhecido aqui no Brasil. Isa, a gente tá ouvindo aqui uma música que tem um videoclipe teu bem produzido, super bem produzido, com milhões de visualizações, que é Te Pegar. Conta um pouco pra gente desse processo, da feitura do clipe, como você enxerga essa ferramenta também dentro da tua obra principal, que é o canto, né? Eu acho que hoje a gente tem que aliar tudo, né? Acho que o audiovisual tá super ligado, né? À música, assim, o clipe tá super ligado à música. É impressionante como as pessoas acabam, às vezes, gostando mais de uma música depois que o clipe sai. Exato. Porque elas se relacionam, elas conseguem entender visualmente aquilo que você quer dizer com a música. Essa música, ela foi meu primeiro single pela gravadora. E eu pensei num clima mesmo de sedução, porque o nome da música é Te Pegar, e eu não queria dar os finalmente, mas eu queria mostrar a tensão que acontece antes de você realmente ficar com a pessoa que você quer. E aí eu chamei Loreto, que é um amigo meu, excelente ator, e digo amigo porque, assim, eu não sou atriz, então pra poder estar à vontade com alguém em cena, realmente tem que ser alguém que eu confie, que eu me sinta à vontade. E aí deu tudo certo. O diretor do clipe é o Marcos Melo Cavalaria. Ele é um cara que tá bem ligado a fashion film, que também era uma estética que eu queria trazer pro clipe. E é isso. Olha aqui, vamos ouvir um pouquinho, ó. Te Pegar com Isa, aqui no Morning Show. Eu vou te pegar, te dominar quando começar. Não pode mais parar. Eu vou te pegar, te dominar. Tem pegada essa letra, hein? Tem pegada a letra, né? Tô enviando aqui pra minha mulher. Vamos ver se a gente dá uma inspirada nela. Vamos ver se ela entende o recado. Isa, quais são suas referências de cantoras ou cantores aqui no Brasil? Já falou algumas de estrangeiros e aqui no Brasil. Provavelmente, principalmente, quer dizer, Elza Soares. Gosto muito atualmente da Lineker. Ouço muito As Bahias e a Cozinha Mineira. Carol Conká e Ludmilla. Bacana, hein? Diversificado. Bem misturado. Fala, Paulinha. Isa, você, com esses covers, quando você fez aí na internet, cover da Rihanna, da Beyoncé, isso atrai muito clique, né? Porque as pessoas, enfim, conhecem, essas músicas estão aí tocando o tempo inteiro, e aí as pessoas acabam conhecendo você ali, na internet.
E a gente sabe que a internet é um terreno esquisito, né? Tem o pessoal que te conhece, começa a curtir o seu trabalho, mas tem um pessoalzinho lá, né? Que gosta de estar anônimo e falar o que não falaria talvez se estivesse aqui na nossa frente. Com certeza não falaria. Como é que você lida com a internet? Qual que é a parte boa e a parte ruim? Isso é uma coisa que eu sempre falo. A coisa boa da internet é que você pode falar com um monte de gente ao mesmo tempo. E o lado ruim é exatamente isso. Você fala com um monte de gente ao mesmo tempo. Nem sempre são as pessoas que estão ali esperando sua mensagem, não são pessoas que estão ali para te desejar coisas boas. São pessoas que também se aproveitam dessa ferramenta da internet e que hoje tem a internet, às vezes, como o único meio de se expressar, de dar sua opinião, de realmente ter uma certa atenção. A gente não sabe o que acontece na vida das pessoas e ali na internet tudo que se fala praticamente é verdade, né? Tem isso. As pessoas não apuram mais quando procuram as coisas na internet. Todo mundo tem um poder de fala muito grande. Então eu tive que aprender a lidar com isso, assim. Tem pessoas que são mais queridas, que estão ali pra me desejar tudo de melhor, pra me realmente fazer críticas construtivas, tipo assim, pô, eu acho que dessa vez você podia, não sei, qualquer coisa, não sei, olhar mais pro público. Qualquer coisa que eu acho que realmente pode agregar ao meu trabalho. Agora tem gente que tá lá, né, pra realmente bagunçar a nossa vida, pra tentar nos atingir de alguma forma, pra poder engrossar um caldo de pessoas que são realmente racistas, são preconceituosas. É isso que eu ia te perguntar, você já sofreu ofensa racial na internet? Já sofri, eu acho que muito pouco relacionado às pessoas que estão aí na mídia, tipo a Thaís Araújo, a Cris Viana, a Lucy, que inclusive, Lucy Ramos, que, enfim, isso aconteceu ontem com ela. A gente estava conversando, a gente tem um grupo, todo mundo, todas as mulheres negras, a gente tem um grupo, porque a gente acha que é necessário a gente falar uma para as outras, e ela estava falando sobre isso ontem, né, sobre esses ataques que ela estava recebendo. Eu lido com isso e minha equipe já tá bem acostumada com isso, pra lidar com isso legalmente, assim. A gente descobre quem é o usuário e a gente toma as nossas decisões. A gente toma as atitudes que tem que tomar, sabe? E eu tô sempre pronta pra isso, pra nunca deixar esse tipo de coisa passar, porque é a mensagem que eu venho trazendo, né? De igualdade, de respeito. Então, eu sempre tô pronta pra tomar atitude em relação a isso. Qual foi a última atitude que você tomou em relação a isso? Eu tive que entregar o IP pra delegacia, né? De um usuário que tava constantemente falando besteiras, assim, falando coisas racistas. Faz bastante tempo. A última vez faz bastante tempo, tem 1 ano e meio. Desculpa. Fala, Carol. Não, é que 1 ano e meio dá pra considerar que é bom. É uma eternidade, 1 ano e meio sem você receber nada. Hoje em dia é uma eternidade. Esse se manifestou, fez alguma ofensa racial no anonimato, né? Esse você entregou o IP e tal. Esse não foi no anonimato, não. Esse era um perfil real, porque tem pessoas que criam perfis e se juntam pra fazer isso. Essa pessoa não Tem algum episódio recente, assim, pessoalmente, de cara que mostrou a cara e foi racista, preconceituoso? Algum caso pra você contar pra gente? Eu acho que esse foi o caso, assim. A única vez que alguém que realmente era uma pessoa física que tava ali falando coisas racistas, esse foi o único caso, assim. Essa pessoa teve realmente essa audácia de chegar no meu perfil Isa, a gente tá ouvindo aqui Pesadão, que tem a participação do Falcão, do Marcelo Falcão, né? Da extinta banda Rapa. Como é que foi a parceria com ele? Como é que você chegou a ele? Já conhecia? Vocês se juntaram só pra fazer a música, enfim? Então foi um presente. Eu amo o Marcelo Falcão, eu amo o Rapa. Eu acho que ele é uma das grandes vozes masculinas do nosso país. Ele é uma grande referência pra mim. Ele é um cara que tem ele é constante, né? Todos esses anos, assim, sim, artisticamente falando. Ele é realmente uma pessoa que me inspira muito artisticamente. E a gente é da mesma gravadora. E então, já queria ter conhecido ele há muito tempo. E acabou que nos corredores lá da gravadora a gente se encontrou. E aí eu segurei ele e falei, cara, pelo amor de Deus, eu sou muito sua fã. Comecei a falar com ele e ele foi um querido. Mostrei a música pra ele topou. E aí ele escreveu a parte dele. Uma parte ali do Raga que a gente escreveu juntos. E aí ele gravou a música, gravou o clipe e o clipe tá aí na rua. Vamos dar uma escutada. Pesadão, pesadão, dão. Só pesadão, pesadão, dão. Pesadão, dão, pesadão, dão. Pesadão, dão, pesadão, dão. Pesadão, dão, pesadão, dão. Pesadão, dão. Se o deles é chique, não se pau a pique. Que não mata o pique, fortalece a equipe.
atitude, papo rap, pesadão, dialeto, repique como raio de giz, Isa, como imperatriz, amizades e ela, nova castelo. Boa, garota. Muita batida suas músicas, né? Obrigada, eu gosto muito de trazer essa coisa do raga pra música, que eu acho Bom, que não é bom dance som. hall, são coisas que me influenciam bastante. Tô muito feliz com essa música. Ô, Isa, você acha que um artista tem que ser necessariamente engajado politicamente? Você tem uma postura política? Eu acho que sim. Eu acho que é uma loucura a gente estar nesse lugar de... As pessoas estão olhando pra gente. A gente tá sempre com o microfone na mão. Eu acho que seria muita hipocrisia, pelo menos pra mim, estar no lugar onde eu tô e ignorar as coisas que nós temos vivido hoje em dia, sabe? Eu acho que todos os artistas e as obras dos artistas são reflexos daquilo que a gente vive socialmente, né? E aí eu acho que a gente tem mesmo que falar. Acho que não dá mais pra gente ficar em cima do muro. Acho que a gente tem que dar a nossa opinião, até porque tem pessoas que nos seguem só esperando, não sei, a nossa opinião, querendo saber como elas se posicionam determinado assunto, porque não tem como representar. Deixa eu entender, só, complementando a pergunta do Tonholi, não sei se, Tonholi, você se referiu especificamente ao tema política, né? Políticos, porque você tem uma atitude política nos temas que você já colocou aí, né? No ativismo contra o racismo, dentro do feminismo. Agora, na política em si, os políticos que estão lá, esse assunto te interessa e te motiva a escrever algo criticando ou dizendo a tua opinião sobre esse sistema de coisas que a gente vive? Eu ainda não escrevi nada sobre isso, mas é óbvio que isso me incomoda. É óbvio que eu falo sobre isso nas minhas redes sociais. É óbvio que eu falo sobre isso nas minhas reuniões, porque, enfim, é uma coisa que não dá pra ignorar. Eu sou assim, é o tipo de coisa que me motiva a discutir, sabe? Não sei, acho que isso é uma coisa que precisa ser discutido, sim. E eu sempre falo. Acho que não me inspirou a escrever uma música, mas quem sabe. E quando a gente fala, por exemplo, de violência no Rio, você falou da Olaria, Zona Norte, e da sua relação com aquela região e dessa sua rotina, que era... Você ia à escola, de inglês, ia à igreja, tarará, e isso constituiu um pouco do que era você, o que se tornou você. E aí hoje a gente vê, cara, as crianças não conseguem ir à escola no Rio de Janeiro, porque tem tiroteio toda hora. A gente vê fechamento de túnel, fechamento de interdição de rua, rocinha, enfim. A gente vê isso aqui de São Paulo especialmente, como sempre há conflitos e sempre tem muita criança fora da escola. Cara, isso implica em, por exemplo, termos mais Isa daqui pra frente, né? Como é que você, politicamente, ou enfim, consegue observar isso, o que acontece lá no Rio de Janeiro hoje? Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, sabe? Porque a minha mãe, ela é professora. E então, eu sempre tive o melhor do ensino, porque eu sempre tinha bolsa nas escolas que minha mãe dava aula. Só que minha mãe dá aula pra rede particular e para o município também. E nesse momento, ela sempre tá voltando pra casa. Ela falou, putz, hoje não teve aula de novo. Porque fecharam a escola. Lamentável. Ou então a gente chegou lá e os pais foram buscar as crianças porque não tava dando pra ficar dentro da escola. E eu sei que toda a minha bagagem musical, todo o meu interesse por artes, tudo isso foi muito estimulado pela minha mãe, mas também pelas escolas por onde eu passei. Porque... Era assim que tinha que ser, sabe? Os professores estavam sempre preocupados em desenvolver aquilo que tinha de melhor em mim. Então, eu acho que hoje eu sou assim, tenho todos esses interesses, não só pela minha família, mas também pela minha educação. E é muito lamentável ver que muitas crianças estão sendo privadas disso por conta dessa violência, por conta dos nossos problemas nas redes educacionais também do Rio de Janeiro, principalmente. É tudo tão lamentável, né? Triste, porque se não a escola não é fechada por medo da guerra, do tráfico, ela é fechada muitas vezes pela falta de investimento do Estado. É muito triste. Vamos fazer uma pausa aqui na conversa com a Isa. A gente vai ouvir o nosso colega repórter Fernando Martins para dizer pra gente como é que estão as comemorações dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Ele tá em Aparecida do Norte, cobrindo a chegada dos romeiros por lá. Bom dia, Fernando. Alô, Fernando? Sim, tem que ser
Agora me ouve, Edgar? Sim, tô te ouvindo, Fernando. Vamos lá. Perfeito. Bom dia a você, bom dia a todos os nossos amigos que estão ligados no Morning Show da Jovem Pan. Eu falo de um lugar muito especial. Estou dentro da Basílica de Aparecida, onde acabou uma missa agora há pouco e outra já vai começar pontualmente às 11 da manhã. Romeiros de todo o Brasil estão chegando. Eu estava agora com um pessoal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que chegou agora há pouco, já vai fazendo as suas fotos, já vai chegando para as orações. Inclusive estou aqui ao lado do altar, onde há um presente que foi enviado pelo Papa Francisco para as comemorações dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. O que acontece? O Papa Francisco não pôde vir para este evento dos 300 anos, mas ele enviou uma rosa de ouro para homenagear Nossa Senhora Aparecida. Esse objeto foi trazido de lá do Vaticano pelo cardeal italiano Giovanni Battista, o prefeito emérito da Congregação para os Bispos, que é o representante do Papa Francisco nestas solenidades. Hoje haverá um dia todo de missas, às 7 da noite aqui em Aparecida haverá a inauguração da nova cúpula da Basílica, um evento muito bonito, e também haverá a coroação de Nossa Senhora. Amanhã, dia 12, de fato, dia de Nossa Senhora Aparecida, vai ter uma série de manifestações, uma série de orações, missas e comemoração por toda a cidade, desde o Porto Itaguaçu, ali perto nas margens do Rio Paraíba do Sul, onde foi encontrada a imagem há 300 anos, e na Igreja Velha, também na Basílica, por toda a cidade. A expectativa é de receber 200 mil pessoas amanhã, pelo menos, e esse número pode aumentar, e a estrutura aqui está toda montada para isso. A única notícia triste que a gente tem desse momento de festa para todos os católicos do Brasil, afinal de contas é a padroeira do Brasil, foi o fato de uma peregrina que estava vindo pelo Caminho da Luz, que é feito em paralelo à rodovia Presidente Dutra. Ela acabou sofrendo um acidente durante uma tempestade ontem. Uma árvore acabou caindo sobre essa pessoa, uma mulher, e ela acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Isso aconteceu na altura de Pindamonhangaba. O único triste acontecimento registrado nesse final de semana, nessa semana toda de festa do jubileu dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Valeu, Fernando. Obrigado pelas suas informações. Quer dizer que o Ligado na Cidade vai ser de Aparecida, então, hoje? Não, na verdade eu vou fazer uma participação no Ligado na Cidade, hoje e amanhã, sob o comando do meu também amigo Caio Rocha. Certo, Fernando. Bom trabalho, um abraço. Um abraço. Olha aqui, vamos voltar aqui na nossa conversa. Eu queria só aproveitar o ensejo aqui. A Isa falou que é da Igreja Católica, né? A tua família é toda católica. E muitas dessas cantoras em que você se espelhou, né, na tua formação, cantaram em corais da Igreja Gospel americana. Sairia alguma a capela pra gente aqui, de improviso? Assim, de pai pronto? Se você ficar à vontade. De uma música... Não, uma música qualquer que você... Pode ser uma homenagem à padroeira do Brasil também. Não, aqui você quiser. Deixa eu pensar. Posso cantar por Espalonil, né? Você que sabe. Então vamos lá. Aí, todo seu. I put a spell on you because you're mine. You better stop doing the things you do. I tell you, I ain't lying. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better I'm dead. I can't stand it 'cause you bring me down. I put a spell on you because you're mine. Quem sabe faz ao vivo, galera. Muito bom. Olha lá. Olha lá, ó. Agora é própria, com banda e tudo, arranjo de cordas. Vai lá, Paulinha. Eu queria perguntar pra Isa sobre uma coisa que acontece bastante no meio artístico. Aqui teve uma polêmica com a Anitta, quando ela apareceu de dread. Fora tem muito com a Katy Perry, que é a questão da apropriação cultural. Como que você vê isso? Se você vê como influência, enfim, como que você enxerga isso?
Eu acho que é um assunto que realmente precisa ser discutido, assim, eu acho que muitas pessoas não entendem o que é apropriação cultural, né, o porquê da gente se revoltar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem pop, né, as irmãs Kardashian, elas usam a lace, né, que é uma peruca que você coloca por cima do cabelo e você fica mudando de cabelo, de estilo várias vezes, usa coisas diferentes quantas vezes você quiser. E por baixo dessa trança, você usa o tal do cornrow, né, que são aquelas trancinhas anagô, que a gente chama aqui no Brasil de anagô, e você coloca aquilo para poder proteger seu cabelo. As mulheres negras nos Estados Unidos fazem isso há anos. E aí virou moda quando a Kylie Jenner resolveu tirar a peruca. Só que isso é originalmente uma forma de você proteger os seus cabelos, uma coisa que surgiu com as mulheres negras, sim. E aí é a tal da história do protagonismo, né? É por isso que é legal discutir apropriação cultural, porque as pessoas não entendem que é importante, sim, que a gente tenha representante. É importante, sim, que quando a gente vê de uma pessoa usando Rastafari, usando dread, é importante para as outras pessoas negras se verem também nessa situação, porque muitas vezes nós não somos capa de revista simplesmente por conta da cor da nossa pele. Então eu acho que é uma coisa que vale a pena ser discutido. Tem a história do turbante também, eu confesso também que eu tenho que me aprofundar melhor nesse assunto, porque tem várias mulheres que usam turbante sem nem ao menos saber que estão talvez ofendendo a uma etnia ou então até mesmo uma religião, né? Tem coisas que são religiosas. Rastafari é uma religião, é um estilo de vida. Então, eu acho que as pessoas me perguntam muito sobre isso. Eu ainda estou formando minha opinião, mas eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Porque, com certeza, isso fere as pessoas que são deixadas de lado quando, não sei, alguém usa um estilo de cabelo, usa um estilo de roupa, usa um estilo de turbante, sem que isso seja pertencente a essa pessoa, sabe? Uhum. Isa, pra gente fechar aqui, temos uma pergunta de uma célebre pessoa do nosso cast aqui, que tá querendo perguntar faz tempo pra você. Eu queria dizer que você é linda, poderosa, maravilhosa. Eu quero ler uma letra de uma música dela, que é Quem Sabe Sou Eu. Diz o seguinte. Vai, Gabi. Tá reclamando da minha roupa, eu sei que meu corpo te incomoda. Sinto muito, o azar é seu, abre o olho, eu tô na moda. Quem manda em mim sou eu? É isso, Isa? É isso mesmo, Gabi. Um prazer enorme estar aqui com você. Prazer é meu, querida. Como é que é ser mulher nesse Brasilzão, hein? É difícil, viu? Não é fácil, não. É muito difícil. Essa letra, ela fala exatamente sobre isso, sabe? Essa coisa do tá reclamando da minha roupa, a gente fala sobre assédio. O meu corpo te incomoda. Nesse momento, a gente fala não só do corpo da mulher, mas principalmente do corpo da mulher negra, que muitas vezes é visto pela sociedade como algo erótico, enfim. Coloca uma responsabilidade nas nossas costas que não é nossa, sabe? Se liga, abre o olho, eu tô na moda, significa que eu posso fazer barulho, sim. Tem muitas pessoas que se aproveitam do lugar das pessoas de não ter muito acesso à informação, de não ter muito acesso a espaço mesmo pra botar a boca no trombone. E eu falo que eu tô na moda e que eu posso fazer barulho, sim. Então, cuidado. Aí, tá certo. Olha aqui com a gente a adorável Isa, conversando nessa manhã de quarta-feira aqui no Morning Show. Que devemos saber sobre os seus próximos passos, hein? Então, daqui a pouquinho eu tô lançando meu álbum. É meu primeiro álbum, álbum de estreia. Tem mais 2 participações que eu ainda não posso falar sobre, certo? Pode, não? Certo. Seria um furinho. Vai. Um furinho aqui básico. São duas. É só o morning show. Ninguém vai saber. São duas, não são? São duas? São Fala duas. uma só. Não posso, meu bem. Não posso. Dá uma dica, dá uma dica. Homens ou mulheres? Então, vou dar. Uma delas. Pensou demais. É homem. E é brasileiro. E muito conhecido. Agora ficou fácil. Agora, pô. É do cara. Fala mais. Pelo amor de Deus, né? Todo mundo Mais do que isso, poxa, eu entrego não dá pra Legal. Aguardemos, pois, então, o disco da Isa. Obrigado, viu? Você é uma Obrigada simpatia. a Obrigado por você ter vindo Nossa, aqui muito conversar obrigada. com a gente. Valeu. A Isa, um pedacinho aqui, ó. Quem sabe sou eu, ó. Deixa isso pra lá, isso não vai rolar. Você já deu. Agora 11h03, horário de Brasília. Seguimos com o Morning dessa quarta-feira. O Cláudio Tognoli, há pouco líamos ali no noticiário, segundo o comunicado da própria assistência da assistência presidencial, né, da assessoria de imprensa, que o presidente gozava de plena saúde, mas parece que não é bem assim não, né? Vai ter que se submeter a um tratamento aí, né? Voltaram atrás e se curvaram ante o furo da mídia, né? O presidente Michel Temer está com obstrução parcial de uma artéria coronária,
mas ainda não há previsão de que seja submetido a cateterismo para desobstrução, tá? O problema foi detectado numa imagem e agora o tratamento, se for bem sucedido, pode dispensar a cinecoronariografia feita por cateterismo, ou seja, com uma dieta ele pode contornar. Estamos esperando mais informações, mas pelo menos foi oficializado. Vamos lá, como é que tá a nossa hash aí, Paulinha? A teoria da conspiração. Estamos em 4 entre os assuntos mais comentados Olha aí, deste que país. beleza. Nossa aqui fica feliz. Tem um monte de teoria aqui. O Patrick Ávila diz, na verdade, a vida é um reality show, tipo o mundo de Truman. E quem morre é porque cumpriu as provas e venceu uma etapa. Eu penso isso muitas vezes. Compartilho aí dessa teoria. Caroline, hashtag teoria da conspiração. O universo é um ser e nós somos seus parasitas. Essa pra mim foi nova, mas pensando bem, faz algum sentido também. Faz, total. José Mauro, hashtag teoria da conspiração. Chamar biscoito de bolacha é parte de um projeto de dominação dos paulistas sobre o resto do Brasil. E isso faz muito sentido também. Então tô esperando vocês aqui, hashtag teoria da conspiração. Tem uma que o Tonhari deve gostar, que é que o Facebook, na verdade, é uma armadilha da CIA. Não tem uma assim, Tonhari? Já ouvi coletar também. Dados para ganhar o mundo. Tem uma também aplicável ao... Eu não sei, Edgar, Paula, Carol, eu fiquei meio preocupado quando eu troquei de celular e eu não conseguia fazer a migração de um sistema para o outro. Quando eu fui ver o Google, tinha a minha agenda inteirinha lá e eu consegui atualizar. Pelo Google? Pelo Google. Olha, brincadeira, hein? Ô Ed, e a gente falou também no primeiro bloco aqui das eliminatórias da Copa, né? Sim. Copa do Mundo sempre tem também muita teoria da conspiração. Tem. Aquela de 98 que o Brasil perdeu pra França, né? Do Ronaldo, que ia jogar, não jogou, e acabou entregando, vendendo a Copa pra França, pro Brasil ser campeão depois em 2002. E toda a Copa do Mundo agora tem também uma teoria da conspiração. E mais recentemente disseram que tudo havia superfaturamento nas obras dos estádios, tudo era tudo com teoria da conspiração, só que não, né? Essa seria boa se fosse só na teoria, né? Seria ótimo. Vamos ver o que... Fala, Paulinha. Não é que tem uma boa aqui da Ana Fórmula, ela diz que todos os políticos são reptilianos e que isso é incontestável, olha. Olha, Uma boa fórmula. sobre a teoria da conspiração, o finado ministro Zavascki falava, a teoria e na prática é outra. Vamos lá, vamos ver o que os nossos ouvintes Cláudio Tonho estão achando aqui das teorias conspiratórias, as preferidas dos nossos ouvintes. Vamos ouvir agora. Ouve os ouvintes, vai. Bom dia, pessoal do Morning Show. Quem tá falando aqui é o Juliano de Araraquara, tudo bem? Tudo. A teoria da conspiração é a seguinte: será que dentro do boneco do Fofão tem uma faca mesmo? Todo mundo contava isso aí, cara. Meu primo tinha um, a gente morria de medo. Aí a mãe dele dá o brinquedo e ir embora, com medo de rasgar o brinquedo e ter uma faca dentro. É nóis. Bom dia, pessoal do Morning Show. Vou falar rapidamente aqui a teoria da conspiração. Que eu acredito, aquela regra dos 7 minutos, daquela rede de fast food americana bem grande que tem no mundo todo, que você tem que comer o sanduíche em até 7 minutos e senão a partir daí ele começa a perder os seus nutrientes, começa a perder aí a qualidade do sanduíche, tá bom? E beijo pra vocês todos, um ótimo dia. Tchau, tchau. Achei que ele já viesse sem a qualidade. Né? Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é Júnior de Araçatuba, interior de São Paulo. Eu acho que uma teoria da conspiração recente aí que tá acontecendo é essa tal da Terra plana, né? Que o pessoal acha que a Terra é uma placa só e que gira em volta do Sol. E tem doido que acredita ainda. Eu acredito. Né? É isso. Terraplanistas. Deixa eles acreditarem nisso, né? Então, eu acho que essa é uma conspiração que está bem recente e os malucos acreditando. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é Júnior de Araçatuba, interior de São Paulo. Ué? Eu acho que Foi mesmo? Essa já foi. teoria da conspiração Será que eu pulei uma aqui, Bom então? dia, pessoal do Morning Show. É a mesma, obrigado, hein? Valeu, Vini. Essa Sensacional. é a real Essa é a teoria da conspiração. Um ouvinte que consegue Você emplacar entendeu? 2 áudios no mesmo programa e enganar o Edgar. Exatamente. Você com a nossa equipe Olha, de produção tá Ed, afiada. Ed, o Lula é absolutamente honesto e o que o Ministério Público fez contra ele é uma super conspiração. Sim, sim. Hoje, dia 11 de
de outubro é o Dia Mundial da Obesidade, considerada a epidemia do século XXI. Carol Ercolim, vamos lá. Como é que vai essa epidemia aí? Estamos indo de mal a pior? Né? Pois é, hoje a OMS divulgou um grande estudo feito com praticamente todos os países e focou especialmente nas crianças, né? Aumentou em 10 vezes o número de crianças obesas e adolescentes nos últimos 40 anos, e se nada mudar até 2022, o mundo terá pela primeira vez mais gordinhos do que desnutridos. Negócio, uma inversão muito doida. E essa pesquisa foca especialmente numa variante renda versus acesso à informação. Então, colocando ali uma maneira muito prática, quanto custa um pé de brócolis orgânico e quanto custa um pacotinho de salgadinho, daquele que tem um cheiro chulé, aquele queijo horrível. Nossa. Enfim, o preço é muito diferente. Só que a gente sabe que um brócolis tem muito mais nutrientes, é importante a gente comer, só que custa muito mais caro. E é mais ou menos isso que o relatório da OMS aponta. Então, ele fez essa curva em 40 anos e descobriu que quem tem mais acesso à informação e quem tem mais grana está com o IMC, índice de massa muscular, corporal, mais estável e tem ficado abaixo da linha de obesidade. Sim. E os países emergentes, os que estão saindo da linha de pobreza, estão começando a subir, a ter mais acesso à comida industrializada, que seja, mas saindo um pouquinho dessa parte de desnutrição, está tendo acesso a justamente esses produtos industrializados, bastante açúcar, bastante gordura, e estão pulando da obesidade, pulando da desnutrição direto para a obesidade. Sim. A gente conversou com a presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, Maria Edna de Mello, que contou mais ou menos esse contexto aí pra gente. Vamos ouvir. Nos países pobres, né, e nos países em desenvolvimento, a gente tem a questão da transição nutricional, onde as pessoas não tinham acesso ao alimento, e quando elas passaram a ter acesso ao alimento, então elas têm acesso a um alimento que é mais saboroso, mais rico em gordura, mais rico em açúcar, e são alimentos muito calóricos, e isso acaba implicando nessa aceleração de obesidade. O resultado positivo, né, desse platô, muito provavelmente ele se deve às mudanças em termos de políticas públicas, muitas vezes direcionadas às escolas. A questão da informação, ela é determinante para que a gente modifique os nossos hábitos, que a gente entenda o que a gente está comendo. E, infelizmente, aqui no Brasil, as políticas de saúde pública, elas não andam nessa velocidade que anda o crescimento da obesidade. E aí, portanto, entram nessa conta a industrialização, que a gente tem uma publicidade agressiva de alimentos, a gente usa muito mais celular para fazer tudo, não faz exercício, enfim, falta de tempo. Falta de tempo, muita coisa. E um outro aspecto interessante desse estudo é que ele fala que o número de homens gordos cresceu muito mais do que mulheres gordas. Eu reparo nisso. Você repara nisso? Tô brincando. São um crescimento de 470% para o número de mulheres, de 800% para homens. Então, não sei se a gente faz aí uma analogia de que as mulheres, querendo ou não, são mais preocupadas com a aparência, querendo ou não, faz mais exercícios, estão lá fazendo sempre um regiminho, os homens largaram de vez. Mas o fato é que esse acesso à informação, ficar sempre ligado nisso, está fazendo a diferença, pelo menos para as crianças, que alguns países que têm políticas públicas nas escolas, ficar martelando isso, em algum momento está fazendo efeito. Acabei de descobrir mais uma teoria da conspiração. Fala. Da grande indústria dessas porcariadas aí em cima da alimentação e da agricultura orgânica. Por que não vai? Por que não vai adiante? Por que isso não passa a ser o comum das escolas, das merendas, enfim? Por que a gente tem que estar submetido à grande indústria, comendo coisas com as mais variadas elementos químicos e prejudicando a nossa saúde, porque o Jamie adquirindo Oliver câncer? ainda não é Illuminati e depois se vendeu para uma grande marca. verdade. Isso causou um problema na Michelle Obama, né? Sim. Que é Illuminati, porque é mulher do Barack Obama. E Sim. ela sim tem uma campanha. É verdade. Teve uma campanha incrível. De orgânicos. Agora, é confuso, eu sei. Ô Carol, essa história me parece muito mais relacionada ao acesso à informação do que ao dinheiro, não? Porque você falou
o brócolis orgânico e o salgadinho. Mas se for uma verdura, um legume natural, é que o alimento orgânico é de fato mais caro ainda. Ainda é. Mas eu acho que dá o mesmo preço do salgadinho, entendeu? Me parece mais Um maço de brócolis, peraí, uma verdura, um arroz integral. Comida saudável é muito mais cara do que não tô falando preparar, de orgânico, né? eu tô falando das coisas Não, orgânico foi uma forma ali de falar, porque orgânico, além de ser bem mais cara do que a comida, por exemplo, do que a comida na feira normal. Não, e tem um trabalho que você tem que fazer pra É preparar, verdade, né? ainda é assim. O imediatismo também, essa pressa. Então É. a pessoa compra uma pizza pronta em vez de... Podia até fazer em casa, né? E talvez até saísse mais barato de fato, mas assim... E mais gostoso. Mas e fazer, entendeu? Aí eu escutei muitos desses cozinheiros que defendem essa ideia da alimentação saudável falam que é tipo, vamos retomar, vamos fazer. Por que não fazer o arroz e feijão e comer um hambúrguer do fast food? Aí você vai comprar farinha, você compra qualquer farinha, não, você vai comprar farinha integral. Aqui perto da rádio, um rango, um almoço... Um PFão? Sai 50 conto. Se for Não, natural... então não é PF. Nossa, o Tonho, ele é muito chique. Tá comendo PF no Dom. É, ele vai no... Não. Sai R$30, 40 vai, pau, 25, vai. depende. 40, 50 pau. Se for natural, vai para 80 pau. É mais fácil você comprar aquele negócio que tem cheiro de pata de cachorro. Como chama? Sopa pronta, aquela que você mistura água. Salgadinho que tem cheiro de pata de cachorro. Vamos lá. É mais uma teoria da conspiração. Vamos seguir, vamos em frente agora. Foi presa ontem no Rio de Janeiro a mulher do traficante NEM. Rodrigo Viga tem os detalhes pra gente. Bom dia, Viga. Fala, meu rei. E aí, meu rei? Tranquilo? Vamos falar da rainha? É rainha, né? Era conhecida como rainha, namorou... Primeira dama e coisa e tal, beriri, bororó. Tô vendo vocês falarem de gordinhos e gordinhas, né? Eu quase te chamei de Edgar Botero. Sabe que o Botero era um pintor que pintava as gordinhas, né? Mas enfim, tem quem goste. Há predileções. E tem a ver também, rapaziada, com a história do timing, do tempo. A vida tá tão corrida que as pessoas acabam comendo besteira. Tem aquelas que têm predileção. Tem preguiça de fazer, não sabe fazer, mas a vida tá tão corrida que às vezes uma porcaria dessa, um bate-em-top é o que resolve. Quem tá comendo um bate-em-top, meu caro rei Ed Show, é a rainha, primeira-dama da Rocinha, Danúbia Rangel. Sabe o que ela gostava de fazer, meu caro Edgar? Gostava de curtir a vida. E com dinheiro, é claro que não era dela. É a grana do NEM, da Rocinha. Ele que está, Antônio Bonfim Lopes, que está preso em Porto Velho, numa penitenciária federal, mas continua ditando pelo menos parte das cartas do baralho chamado Rocinha. Ela ia pra noite, tirava selfies, sempre com o corpo malhado, bronzeado, gostava de tirar fotos de shortinho, de biquíni. Você viu alguma, meu cara de gato? Com certeza. Estamos aqui acompanhando uma, quem nos vê pelo YouTube. Com certeza você admirou aí os contornos, adornos da moça que de gordinha não tinha nada. Só engordava a sua caixa financeira, a sua poupança com as remessas que eram feitas pelo Antônio Bonfim Lopes. O seu marido está preso nessa penitenciária federal em Porto Velho. Ela foi presa numa casa na Ilha do Governador, estava foragida em um dos acessos ao Morro do Dendê, foi presa e ficou muito assustada, embora tenha postado recentemente um post, né, numa rede social dizendo o seguinte: foragida sim, mas triste e preocupada não. Quando grampearam a menina, não foi isso que se viu. Agora está no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, já tinha uma condenação de mais de 26 anos de prisão por associação ao tráfico de drogas. Na verdade, já foi presa e solta 4 vezes. Espera-se agora que ela por lá fique e talvez não tenha mais aquela sensual marquinha do biquíni, né, meu caro Edgar? De fita isolante. Falado, Viga. Rodrigo Viga com a gente diretamente do Rio de Janeiro, agora 11h24, horário de Brasília. A gente fecha essa edição do Morning Show com um dos assuntos da nossa manchete de hoje, sobre o todo-poderoso produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, acusado de abuso sexual, e a lista é extensa, hein, Paulinha? Na abertura eu falei de Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow. Então, essas denúncias, Ed, começaram com uma matéria bomba do The New York Times, que traçou aí o perfil e a ação desse produtor, que era conhecido, Ed, principalmente por fazer muito lobby, ser muito influente ali em Hollywood, emplacar até
candidaturas a melhor atriz, no caso da Gwyneth Paltrow. Era um cara muito atuante mesmo. E a conduta dele com essas jovens atrizes, principalmente, era criminosa, assim. Coisas do tipo, chamava pro hotel, pra uma reunião, a pessoa acha que vai ir ali no lobby, alguma coisa, aí chamava pro quarto, chegava lá, o cara tava de roupão, pedia massagem, ou falava, você não quer me ver tomando banho? E essa era a conduta dele, currava mulheres ali em canto, se masturbou na frente de uma, coisa assim que você não acredita. Isso no meio de festivais importantes de cinema, como o Sundance, enfim, em tudo que era lugar, tá? Esse cara foi o cabeça da Miramar, que é uma dos estúdios gigantes que tem em Hollywood, também da The Weinstein Company. Aliás, ele foi demitido hoje dessa companhia, da qual ele era dono e fundador. A mulher dele se chama Georgina Chapman, também agora resolveu se separar, fez um pronunciamento oficial. Ela é dona de uma marca chamada Marquisa, que vestiu muitas atrizes no tapete vermelho, porque será, né? Todas meio querendo agradar a mulher do grande produtor, de certa forma. Então, ela pediu o divórcio. Hoje saiu uma informação de que ele foi para a Europa, para uma clínica de reabilitação, por vício em sexo e outras questões comportamentais, e a gente tem aí todo mundo se pronunciando, entre pessoas que dizem é fato, como Angelina Jolie, que fala que teve uma experiência com ele, foi ruim, nunca mais fez nada com ele, avisou as outras, e outras atrizes como a Meryl Streep, a Judi Dench, que se mostram, não sabiam de nada, nunca tinham ouvido falar nisso, e apoiam as mulheres que vieram à frente para fazer a denúncia. Então tá todo mundo meio dividido. Teve até o George Clooney falando que sabia que ele era um cara desse tipo, meio womanizer, né? Que, enfim, tentava ali várias coisas com mulheres, e que eu via boatos na década de 90 que algumas atrizes tinham conseguido papéis por transarem com ele, mas ele nunca imaginou que fosse algo assim doentio, né? E replicado, e com várias outras atrizes. A Gwyneth Paltrow fala que no caso dela, ela chegou a contar pro Brad Pitt, e ele confirma essa história de que foi assediada. Então, assim, é uma situação bastante complicada e que agora vem à luz com essas denúncias. E vocês podem acompanhar. No meu blog tem todas as pessoas que falaram sobre isso por enquanto, né? Porque pode ser que surja mais coisa. E é um caso que tá abalando mesmo Hollywood. Vamos lá, então, finalizando o programa de hoje com a nossa trilha grandiosa para os ganhadores. Quem é que tá aí pra dar o prêmio? Ih, é sempre ele, né? Vencedor Alexandre. Aí, quem aí do Twitter vai levar? E aqui no Twitter, a Janiele Ribeiro, que falou: pobre faz fofoca, rico cria teoria da conspiração. É isso. A gente fecha essa edição do Morning, prometendo voltar amanhã às 10 aqui na Jovem Pan. Valeu, meus amigos. Obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau.